Bom dia a todos, a todas, comunidade de São Simão, comunidade de Itaguaçu, aos excelentíssimos vereadores, vereadoras, servidores, senhoras, senhores presentes aqui nesta Câmara. A toda a comunidade que nos acompanha pela projeção do prédio, da subcâmara, os munícipes que nos ouvem pela Formato FM, e os que nos acompanham, seja na transmissão ao vivo, pelo vídeo, que fica armazenado na internet, que pode ser assistido em nosso canal de vídeo no YouTube. Em virtude do enfrentamento de emergência da saúde pública decorrente da pandemia do coronavírus, as reuniões serão restritas aos vereadores e servidores auxiliares dos trabalhos no plenário, ficando disponibilizado aos munícipes o acompanhamento através da transmissão por rádio e por acesso remoto via internet através do site da Câmara Municipal, sãosimão.go.leg.br. Eu gostaria aqui de estar cumprimentando a todos os vereadores. Alguns dos vereadores estão participando por videoconferência, né? Então, e pedir desculpa de algumas falhas, porque é uma transmissão que a gente está aprendendo a conviver com ela. Então, eu peço desculpa de alguma falha vier a acontecer, porque a gente está aqui tentando fazer o máximo, né? O pessoal está fazendo essa transmissão aqui para dar tudo certo. Mas se acontecer alguma coisa, algum interferes aí, a gente pede desculpa. Havendo no legal para deliberar, invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Com a palavra, senhora secretária, para a leitura da ata da sessão anterior. Bom dia a todos os ouvintes da Formato FM, aos internautas e à comunidade de Itaguaçu que acompanha a sessão ordinária do dia de hoje. Iniciaremos, antes do momento com Deus, com a leitura da ata da realização da sessão ordinária realizada no dia 18 de março de 2020, que, devido ao início da pandemia, as sessões foram encerradas no dia 18 do mês de março do ano de 2020, às 9 horas, nessa cidade de São Simão, Goiás, no plenário Aldo dos Santos Pimenta, a Praça Cívica, centro, no edifício 2. Reuniram-se para a realização da presente sessão ordinária, a qual esteve presidida pelo vereador Lázaro Lacerda e secretariada pela vereadora Ana Maria Lemes, primeira secretária, e vereador Baiano Carvoeiro, segundo secretário. Inicialmente, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos da presente sessão e verificou o comparecimento dos seguintes vereadores: Antônio Maciel Camilo, doutora Cristiane Pires Nunes Saltão, Fábio Capanema, Leopoldo Rodrigues Pereira, Ludigero Alves de Souza Neto, Fábio Moura Siqueira, Adriano Pimenta e Jane Vilarinho. Constatou, então, estar todos os vereadores presentes. Havendo, então, o número regimental, deu prosseguimento aos trabalhos. Colocada a ata da sessão ordinária da sessão anterior, foi aprovada. Nada constava do expediente, não havia vereadores inscritos à mesa para apresentação de matérias. Da ordem do dia, nada constava. Então, o senhor presidente encerrou a presente, cabendo a mim, primeira secretária, que a presente lavrasse, e que, depois de lida, segue achada e assinada por quem de direito. A ata que acaba de ser lida está em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permanecem sentados. Quem se discordar, que manifeste pé. Aprovado. Senhor presidente, nobres vereadores e todos que nos acompanham pelos canais da internet, convidamos então o Fabrício Nascimento, que irá fazer o nosso momento com Deus. Os nossos cumprimentos a todos os ouvintes da Rádio Formato FM, a todos que nos acompanham pela internet também. Esse momento com Deus, o plenário está vazio, são momentos difíceis, momentos onde temos que mudar a nossa rotina diante desse enfrentamento à pandemia Covid-19. Tem sido dias difíceis para os cristãos, porque os templos estão fechados, completando aí 30 dias
de templos fechados, aonde para muitos o único refúgio diante de incertezas que estamos vivendo seria, portanto, os templos religiosos. E nem os templos religiosos podemos ir nesses dias de enfrentamento à pandemia Covid-19. Mas a palavra de Deus, ela nos fala em diversas passagens da nossa intimidade com Deus, a nossa forma de falar com Deus, a nossa forma íntima, a nossa relação com Deus. Estamos colocando em prática nos últimos dias, em nossas casas, essa intimidade com Deus. Lendo na Bíblia, no livro de Isaías, capítulo 26, o verso de número 20, Isaías 26, o verso de número 20, nos diz o seguinte: anda, povo meu, entra em teus aposentos, fecha atrás de ti tuas portas, esconde-te por um breve momento, até que passe a indignação. A indignação, em algumas Bíblias, fala a ira de Deus. Não podemos dizer, não podemos afirmar que Deus está nos punindo a partir dessa pandemia que está acontecendo aí. Não podemos afirmar que Deus está nos punindo, mas podemos afirmar que Deus está nos dando uma oportunidade de refletir diante do nosso modo de ser, o que a gente faz, o que a gente fez e planejar o que vem pela frente. Temos que ficar em nossas casas nesses últimos dias. A família, que é o projeto principal de Deus, e assim Deus quer que façamos aqui na face dessa terra, que constituímos família, tem sido o nosso refúgio, tem sido o nosso local de convivência, estar junto com a família. Então, a ira, a indignação de Deus, não podemos afirmar que é Deus punindo e tentando exterminar a humanidade, mas nos dando a oportunidade, através da sua misericórdia, de nos dar uma segunda chance e fazermos tudo diferente. Todos fiquem de pé, vamos orar nesse momento. Vamos orar nesse momento a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, Jamila não para de mandar mensagem. Eu falei para ela para mandar no seu, do seu pai. Agradeço a oportunidade. Obrigado, Fabrício, obrigado pelas palavras. Realmente, uma hora dessas, palavras de conforto é o que prevalece. Com a palavra, senhora secretária, para a leitura das matérias constantes para o expediente. Para o expediente, consta, então, o requerimento, a indicação de número, 17, de autoria do vereador vice-presidente desta casa, Quebinha. Vereador deste município, vem com o devido respeito e acatamento na forma regimental e, após ouvido o plenário, indicar ao Poder Executivo Municipal que avalie a possibilidade de, na forma da lei, conceder isenções, suspensões e ou adiantamento de datas e valores de taxas presentes no Código Tributário do município durante o prazo de 6 meses, ou por enquanto perdurar a pandemia, em função dos fortes impactos econômicos e sociais que o Covid-19 trará para a população, dentre passivas e possíveis as seguintes: suspensão pelo período de 6 meses, ou por enquanto perdurar a pandemia dos prazos processuais, administrativos e tributários. Prorrogação automática pelo período citado, acima de vencimentos e ou renovação de expedições das certidões negativas de débitos e ou positivas com efeitos de negativa no âmbito municipal. Suspensão pelo mesmo período dos vencimentos do IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, e após findado a pandemia, renegociação e novo parcelamento de tais vencimentos. Suspensão das taxas de licenciamento ambiental, de vistoria técnica de bens, serviços diversos
e dos serviços funerários e de fiscalização e de vigilância sanitária. Isenção da taxa de contribuição para o custeio do Sistema de Iluminação Pública, COSIP, para aposentados e pensionistas que recebam até um salário mínimo, que possuam apenas um imóvel e nele residir. Redução em mais de 50% da alíquota do ISS, Imposto sobre Serviços ou ISSQN, Imposto sobre Serviços de qualquer natureza, para os contribuintes, os quais há incidência do referido tributo, desde que tais sejam sediados no município. Insta salientar que, se tais medidas e iniciativas foram devidamente tomadas, desconsiderar as mesmas e torná-las públicas e notórias para que os contribuintes possam requerê-la. Justificativa. A presente proposição se justifica em função das consequências e efeitos da crise econômica e social por ocasião da pandemia do Covid-19 no município de São Simão e de diversas solicitações, questionamentos e dúvidas de munícipes aos quais se enquadram e acham necessárias as medidas trazidas à nossa pessoa e ao nosso gabinete. Considerando, por fim, que este vereador está empenhando em prestar atendimento às legítimas demandas apresentadas pela nossa população e sem se colocar em condição de efetiva contribuição e diligência para a solução e para a prestação de melhores serviços públicos, e com este intuito que apresento tal indicação e coloco a proposta na ordem do dia em apreciação e aprovação dos nobres colegas. Plenário das deliberações, Aldo dos Santos Pimenta, sessões de abril de 2020. Fábio Moura Siqueira, vice-presidente desta casa, Quebinha. E o requerimento de número 19, também de autoria do vereador Quebinha, considerando a necessidade de normatizar e serem adotadas providências pelo poder público municipal no que concerne as medidas de proteção e socorro aos microempreendedores em função das consequências e efeitos da crise econômica por ocasião de tal pandemia, considerando a necessidade de deliberações com o objetivo de amenizar a crise econômica prevista e que se projeta com a infecção da população pelo novo coronavírus Covid-19, considerando que os municípios devem adotar medidas para dar cumprimento às determinações estabelecidas, às normativas legais para a prevenção, controle e contenção de riscos e para enfrentamento da emergência, no que tange à manutenção dos empregos e no fomento aos segmentos diversos, no sentido de diminuir os reflexos desse gravíssimo problema, evitando assim a instabilidade e a insegurança econômica. Considerando que os municípios devem buscar e adotar medidas organizacionais com leis municipais em conformidade com as normativas, sanções e objetivos do governo federal, no que se refere ao incremento e subsídios, em especial aos microempreendedores e empresas de pequeno porte, considerando os grandes impactos previstos na economia, com reflexos diretos nas transparências constitucionais e arrecadação própria, é sabido que vivenciaremos um momento de grande crise econômica e que devemos anteciparmos, elaborando leis como tal propositura, no sentido de disponibilizarmos métodos legais para o enfrentamento às tais consequências e reflexos, é que o infraassinado Fábio Moura Siqueira Quebinha, vereador deste município, vem com o devido respeito e acatamento, após ouvido o douto plenário, requerer a inclusão em regime de urgência do projeto de lei complementar número 1, de 19 de fevereiro de 2020, de autoria do vereador, que o subscreve, a qual dispõe da instituição do município de São Simão, Goiás, do tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte, de que trata a Lei Complementar Federal, número 123, de 14 de dezembro de 2006, assim como as leis complementares número 127 e 128, consolidadas e que adota as outras providências. Justificativa. A presente proposição e urgência se justifica em função das consequências e efeitos da crise econômica e social por ocasião da pandemia do Covid no município de São Simão e de diversas solicitações,
questionamentos e dúvidas dos diversos segmentos, os quais se enquadram e acham necessárias as medidas trazidas à nossa pessoa e ao nosso gabinete. Considerando, por fim, que este vereador está empenhado em prestar atendimento às legítimas demandas apresentadas pela nossa população e em se colocar em condição de efetiva contribuição e diligência para a solução e para a prestação de melhores serviços públicos, com este intuito que apresento tal requerimento e coloco a proposta na ordem do dia em apreciação e aprovação dos nobres colegas. Fábio Moura Siqueira Quebinha, vereador vice-presidente desta augusta Casa de Leis. E consta ainda do expediente o requerimento de número 20, também de autoria do Fábio Moura Siqueira Quebinha, vereador deste município, vem com o devido respeito e acatamento na forma regimental e, após ouvido o douto plenário, requerer ao Poder Executivo Municipal, através dos órgãos competentes, a prestação das seguintes informações. Se tem sido adotado providências pelo Poder Público Municipal no que concerne a medidas de proteção aos microempreendedores e de socorro às famílias em estado de vulnerabilidade social em função das consequências e efeitos da crise econômica e social por ocasião da pandemia do Covid-19 do município de São Simão. E, em caso afirmativo, torná-las públicas e evidentes, especificando as quais e respectivas medidas ou providências, dados quantitativos e qualitativos inerentes e, em caso negativo, esclarecer motivos fatídicos e jurídicos. Justificativa: a presente proposição se justifica diante de diversos questionamentos e dúvidas de toda a comunidade em decorrência da pandemia do Covid-19 no município de São Simão, trazidas à nossa pessoa e ao nosso gabinete. Considerando, por fim, que este vereador está verdadeiramente empenhado em prestar atendimento às legítimas demandas apresentadas pela nossa população e em se colocar em condição de efetiva contribuição e diligência para a solução e para a prestação de melhores serviços públicos. E é com esse intuito que apresento tal requerimento e coloco a proposta na ordem do dia em apreciação e aprovação dos nobres colegas. Plenário das deliberações, Aldo dos Santos Pimenta, Fábio Moura Siqueira Quebinha, vereador e vice-presidente desta augusta Casa de Leis. Senhor presidente, nobres vereadores, as matérias do expediente estão esgotadas, não há vereadores inscritos à mesa para apresentação de matérias. Podemos ir direto à ordem do dia desta sessão. Com a palavra, senhor secretário, para anunciar as matérias constantes da pauta da ordem do dia. Da pauta da ordem do dia, então, como solicita o requerimento de número 19, de autoria do vereador vice-presidente desta augusta Casa de Leis, as comissões exararam o parecer e o presidente, vereador Lazinho Lacerda, deliberou para que ocorresse hoje a votação do projeto de lei complementar de número 1, de 19 de fevereiro de 2020, de autoria do vereador Fábio Moura Siqueira Quebinha. O projeto de lei complementar institui no município de São Simão, Goiás, o tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte, de que trata a Lei Complementar Federal número 123, de 14 de dezembro de 2006, assim como as leis complementares número 127 e 128, consolidadas, e adota outras providências. Esta lei regulamenta o tratamento jurídico diferenciado, simplificado e favorecido, assegurado às microempresas e empresas de pequeno porte, e os microempreendedores individuais, doravante também denominados, respectivamente, MPE e MEI, em conformidade com os artigos de número 146,
170 e 179 da Constituição Federal e da Lei Complementar Federal de número 123, de 14 de dezembro de 2006, criando o Estatuto da Microempresa, Empresa de Pequeno Porte. Artigo 2º, esta lei possui os seguintes capítulos que tratam das suas respectivas normas, das disposições preliminares, da definição de microempresa, empresa de pequeno porte, da inscrição e baixa, dos tributos e das contribuições, do acesso aos mercados, da fiscalização orientadora, do associativismo, do estímulo ao crédito e à capitalização, do estímulo à inovação, do acesso à justiça, do apoio da representação, da educação empreendedora, do estímulo à formalização de empreendimentos, da agropecuária e dos pequenos produtores rurais, do turismo e suas modalidades, do fomento às incubadoras e aos distritos empresariais de microempresas e empresas de pequeno porte, e também das disposições finais e transitórias. Artigo 3º, a administração pública municipal poderá criar o Comitê Gestor Municipal da Micro e Pequena Empresa, composto por representantes da administração pública municipal, por representantes indicados por entidades de âmbito municipal de representação empresarial, com notória atuação local. O Comitê Gestor Municipal da Micro e Pequena Empresa terá uma função principal: assessorar e auxiliar a administração municipal na implantação dessa lei. O Comitê Gestor Municipal será responsável por realizar estudos necessários à implantação da unicidade do processo de registro, legalização e baixa das MPE locais, devendo, para tanto, articular as competências da administração pública municipal com as das demais órgãos de outras esferas públicas, envolvidas na formalização empresarial, buscando em conjunto compatibilizar e integrar procedimentos de modo a evitar a duplicidade de exigências e garantir a linearidade do processo sob a perspectiva do usuário. Este comitê tem autonomia para definir sua forma de trabalho, devendo realizar reuniões ordinárias com convocação de todos os seus membros. A composição e funcionamento do Comitê Gestor Municipal da Micro e Pequena Empresa deverá ser regulamentado por meio de decreto. Caberá ao Poder Público Municipal designar agente de desenvolvimento para a efetivação do disposto nesta lei complementar, observadas as especificidades locais. A função de agente de desenvolvimento caracteriza-se pelo exercício de articulação das ações públicas para a promoção do desenvolvimento local e territorial, mediante ações locais ou comunitárias, individuais ou coletivas, que visem ao cumprimento das disposições e diretrizes contidas na Lei Complementar de número 123 de 2006. O agente de desenvolvimento deverá preencher os requisitos previstos no artigo 85-A, no parágrafo 2º da Lei Complementar 123 de 2006 e suas futuras alterações. O Ministério do Desenvolvimento Industrial e Comércio Exterior, juntamente com as entidades municipalistas e de apoio representado empresarial, poderão suporte aos referidos agentes de forma de capacitação, estudos e pesquisas, publicações, promoção de intercâmbio e formações de experiências. Para os efeitos desta lei, ficam adotados na íntegra os parâmetros de definição de microempresas e empresas de pequeno porte, MPE, microempreendedor individual, MEI, constantes do capítulo 2 e do parágrafo 1º do artigo 18 da Lei Complementar número 123, de 14 de dezembro de 2006, bem como as alterações que vierem a ser feitas por resoluções do Comitê Gestor Federal. A leitura fica por aqui. Amanhã e depois continuaremos a leitura no capítulo 3 da inscrição e baixa. Os vereadores já estão cientes, já estamos aqui com o parecer da assessoria jurídica da Câmara favorável ao projeto, né? A assessora jurídica diz que, em primeiro lugar, o projeto obedece à regra geral prevista no caput do artigo 22 da nossa lei orgânica e de acordo com o qual a iniciativa legislativa compete a qualquer membro desta casa. E, então,
as comissões, Comissão Constituição, Redação e Justiça, senhor presidente, nobres vereadores. Já exararam o parecer, senhor presidente. Iniciaremos, então, senhor presidente, pela apreciação do parecer de número 18, exarado pela Comissão Constituição, Redação e Justiça, favorável à aprovação do projeto do vereador Quebinha como proposto. Os vereadores da Comissão de Redação, Constituição e Justiça, vereador Leopoldo Pereira e o vereador Baiano, foram favoráveis à aprovação do projeto como proposto. Parecer de número 18, senhor presidente, em única discussão e após votação. Parecer de número 18 está em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permanecem sentados. Quem discordar, que manifeste de pé. Aprovado. Como que vocês vão fazer com as vereadoras que estão lá? Elas vão... Como que ficou estabelecido os votos delas? Fica difícil, porque eu estou querendo participar da sessão e não estou conseguindo. Eu não consigo ouvir, nem pelo Face, nem por lugar nenhum. Doutora Cristiane... Não consigo ouvir o que o Lazinho está falando. Só poderia ligar a rádio na casa da senhora, que aí é o seguinte, aí depois a gente vai ver qual que é o problema. Esses dias também eu não consegui, fui participar de um videoconferência. Da Jane para mim, a gente não ouve nada. Tenta ouvir pelo Face, não consegue ouvir pelo Face, porque está parecendo procissão. E pelo rádio, tem como? Complicado. Eu continuo totalmente sem áudio. Não, é difícil. Vocês querem fazer uma sessão para a gente participar e não cria mecanismo para isso, aí fica realmente complicado. Mas, geralmente, esse problema não é nosso, o problema é dela lá. Você entendeu? Esse é o problema. O problema não é nosso, é dela. Felipe, para vir explicar. Chama o Felipe aí. Aí, ó. Não. Doutora, a gente pede desculpa e amanhã nós vamos tentar, no máximo, resolver esses problemas. Desculpa aí, no começo a gente pediu que esses intempéries com certeza ia ter, porque é uma coisa nova para a gente, mas com certeza amanhã a gente vai estar regularizando essa situação, tá bom? Obrigado. Bom, então continuamos aí com o parecer de número 19, exarado pela Comissão Finanças e Orçamento, onde fazem presente a vereadora Ana Maria, vereador Adriano Pimenta. A comissão também foi favorável ao projeto de lei de autoria do vereador como proposto. Parecer de número 19, em única discussão e após votação. Parecer de número 19 está em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permanecem sentados. Quem discordar, que manifeste de pé. Aprovado. Passaremos, então, à apreciação do projeto de lei complementar 1. Amanhã nós continuamos a leitura. Por ser extenso, pode se tornar difícil as pessoas ouvirem o entendimento. Com certeza, os vereadores e o próprio autor do projeto irá, na hora da discussão, fazer a explanação acerca desse projeto de lei. Projeto de lei complementar de número 1, de autoria do vereador Quebinha, em primeira discussão e após votação. Senhor presidente, lembrando que esse projeto de lei complementar não ficará esse número, nós iremos, após a aprovação, enviar essa minuta para o Poder Executivo, que irá adequar o número, porque o projeto de lei complementar não muda o número e nós não estamos mais nesse número de projeto de lei complementar, não. Para que fique registrado em ata e esclarecido aos ouvintes e aos vereadores. Projeto de lei complementar de número 1, em primeira discussão e após votação. Projeto de lei complementar de número 1, em primeira discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permanecem sentados. Quem discordar, que manifeste de pé. Aprovado.
e a indicação de número 17, de autoria do vereador Quebinha, e a indicação e o requerimento de número 20 ficam aguardando para a votação na ordem do dia de amanhã, conforme determina o regimento interno. Foi atendida, então, o requerimento de número 19, onde ele solicitava que fosse colocado o projeto de lei em votação. Senhor presidente, nobres vereadores, as matérias da ordem do dia estão esgotadas. O prefeito municipal, pelo que foi informado, não enviará projetos de lei, enviará a LDO, que ele tem o prazo até 30 de abril. Podemos ir direto, então, às explicações pessoais dessa sessão. A palavra está franca aos senhores vereadores. Bom. Sim. A palavra está franca ao vereador Leopoldo. Senhor presidente, nobres pares, ouvintes da Formato FM, internautas, me peço desculpa, senhor presidente, porque também estava ali tentando auxiliar a doutora Cristiane. Os tempos requerem adaptação. A gente não tem, às vezes, as fórmulas do que se fazer quando aparecem as questões de imprevisibilidade. Então, assim, a gente pede aos ouvintes, aos amigos que querem estar participando, que querem estar ouvindo, que é tempo da gente também se adaptar. Vamos tentar, parabenizo ao senhor presidente, a equipe, que está tentando ao máximo fazer aí as sessões também presencial e por videoconferência. Doutora Cristiane, vereadora Jane, estão por videoconferência, por questões de saúde, e a gente vai se adaptando, e sei que cada um também fará isso conforme for sendo necessário, mas a gente pede muito que vocês compreendam. Senhor presidente, a gente também precisa estar aqui, alguns que vê a necessidade, e hoje estou aqui, quero que a comunidade também entenda que a gente não está descumprindo as ordens, a gente, pelo contrário, quer que as ordens sejam cumpridas em relação às restrições, em relação a leis, até porque esse parlamento também faz leis, e a gente precisa que seja atendido essas questões quando a lei determina. Só que, ao mesmo tempo, eu enxergo que nós aqui somos a linha de frente. Somos a linha de frente porque nós, cada dia mais, precisamos exercer mais a nossa função. Precisamos fazer com que a lei seja cumprida, precisamos levar as solicitações à prefeitura, precisamos fiscalizar o serviço se está sendo feito corretamente e de mãos dadas, todos juntos, sem aquelas brigas que não são necessárias, principalmente nesse momento, porque o momento é de auxílio, a gente também auxiliar, levar ao prefeito algumas soluções. Então, nós vereadores, somos a linha de frente. Às vezes eu queria poder estar lá em casa. Sei que muitos de vocês queriam poder estar em casa, porque eu tenho criança que às vezes no grupo de risco, meu filho do meio, Miguel, tem problema com respiratório, bronquite. Meu sogro mora comigo há muitos anos, tem mais de 90 anos, minha mãe. Então, a gente tem um contato que, às vezes, a gente queria evitar, mas, infelizmente, é necessário o serviço. Então, eu quero que a comunidade faça suas cobranças, não deixem de solicitar, de pedir o que tem que ser pedido, mas façam por WhatsApp, façam por telefone, porque nós estamos à disposição. E dizer ao prefeito municipal que a gente já tem conversado muito pessoalmente, mas que a gente precisa ainda mais
fazer o trabalho. Eu sei que ele está fazendo, a primeira-dama tem atendido dioturnamente todas as necessidades do pessoal que tem passado necessidade com cesta, fazendo os atendimentos, mas a gente precisa que vocês, cidadão, nos procure também das formas virtuais, ou, se não tiver como, presencialmente também, mas respeitando sempre as questões de lei. Agora, saindo da parte ruim, e também lembrando que sexta-feira da Paixão foi um dia de morte de Jesus, e no domingo foi a ressurreição. Então, vamos ter isso aí também como um meio da gente estar lembrando que ele, Jesus, morreu por nós, e nesse momento muitos estão morrendo, e às vezes morrendo por um mais próximo, por uma condição política dos seus países, questões sociais dos seus países, mas que a gente tem que fazer nossa parte. Então, agradeço muito a todos por entender essa nossa função. Me preocupo muito com a nossa comunidade, com o nosso estado e nosso país, dessas questões em relação a esse vírus, que vai ser muito grave ainda, mas também não poderia hoje deixar de trazer aqui o meu parabéns. Um parabéns aos amigos, aos parceiros que dedicaram aí ao meu partido, ao nosso partido, que é o MDB. Já saindo das questões tristes, quero lembrar da questão bonita, da questão de trabalho. Eu sempre acreditei muito nas diretrizes do meu partido, e hoje eu tenho que parabenizar e agradecer o Camilo por dedicar aí muito e fazer parte desse time, viu, Camilo? Você, um parceiro de MDB, mais um manda-brasa, vereador baiano, companheiro também, que trabalhou muito aí, junto dentro desse MDB, às vezes até sem ser filiado, mas hoje também é mais um companheiro do MDB. E vereadora Ana Maria. Vereadora, eu fico feliz por receber você em nossa casa, como todos que vieram. O MDB hoje compõe essa casa com 4 vereadores. Nunca na história de São Simão esse parlamento teve 4 vereadores. Então, eu não posso deixar de ficar satisfeito, porque eu presido o PMDB, então na minha presidência nós fizemos um marco histórico. Aqueles que não fazem parte do MDB e achavam que o MDB estava morto em São Simão, está aí, nós estamos vivos, fortes, e cada dia trabalhando ainda mais para a nossa comunidade. Obrigado a vocês, obrigado a todos os filiados que comporam a nossa chapa de partidários, de filiados, e agradeço como presidente desse partido. Muito obrigado, senhor presidente. A palavra continua franca, senhores vereadores. Bom, e sem contar ainda, né, companheiro, que tem outros vereadores, outros parceiros lá que também já foram vereadores, né? Realmente, me deu até um... Né, Baiano? Bom, o Leopoldo falou muito bem ali. Obrigado pelas palavras, Leopoldo. Realmente é um momento de reflexão, é um momento que nós, vereadores, a gente quer dizer, é igual você disse, talvez a gente não pode estar constantemente presencial, mas todos, acho que a comunidade inteira tem a gente em grupo, ou no Face, ou qualquer que seja o meio de comunicação, a comunidade nos tem. Então, nós estamos aqui, apesar de não estar presencial, mas a comunidade pode estar nos cobrando, e o que tiver do nosso papel de fazer, do nosso direito de fazer, até aproveitando a oportunidade aqui, agradecer a presença da minha companheira, Adriana, BCC, obrigado pela presença, Adriana. Você é uma pessoa que é sempre bem-vinda nessa casa, obrigado. Senhor presidente, questão de ordem. Tranquilo. Só porque a vereadora Cristiane, a gente está tendo essa dificuldade um pouquinho na comunicação, ela ainda há tempo,
Eu sei que a gente já está na hora franca, mas o senhor podendo e o plenário permitindo, ela quer fazer uma indicação verbal. E eu farei voz a ela, porque ela enviou aqui, pedindo a possibilidade de entregar o pão e leite às pessoas carentes, e aí fica a indicação da vereadora Cristiane para a gente estar falando amanhã. Muito obrigado, senhor presidente. Bom, como abri precedente aqui, a palavra continua falando com os seus vereadores, né? Então, gostaria de mais uma vez aqui agradecer, né, as pessoas que estão nos ouvindo e pedir desculpa. Talvez a primeira sessão que a gente faz ela por, presencial e por videoconferência, e com certeza, como é a presença, com certeza a gente sabia que ia ter problema, mas a gente, com certeza, amanhã a gente vai estar corrigindo algumas falhas que teve hoje, e a gente pede desculpa e agradece a presença de todos os ouvintes. Nada mais havendo a ser tratado, agradecendo a presença de todos, encerra a presente sessão, convidando a todos para a próxima reunião amanhã, a partir das 9 horas. Obrigado a todos, tenham todos um bom dia.